Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor forma que eu encontrei para trabalhar com agendamentos na minha IA utilizando o N8N, tá? Já vou abrir aqui a tela e o que eu quero te mostrar. Você pode falar que a melhor forma de trabalhar com agendamentos seria essa, você tendo uma IA principal, como essa daqui, e ela vai ter um Node conectado ao MCP, e esse MCP ele vai estar ligado à sua agenda, onde você vai ter os eventos. Só que, e se eu te falar que essa função aqui não é melhor do que essa daqui? Que essa forma aqui, você fazendo um HTTP request vinculado com um call, vai funcionar muito melhor e eu vou te explicar por quê, tá? Antes de eu te explicar, eu tenho uma IA padrão aqui, e qual que é o ponto? O que eu fiz aqui? Ao invés de eu criar um nó ligado diretamente ao meu nó MCP, eu criei um segundo agente. Então eu tenho um agente agenda que toda vez que essa IA ela precisa fazer um agendamento, ela vai acionar esta IA aqui e essa IA vai cuidar do agendamento. E eu vou te mostrar agora por quê. Vamos lá. Eu peguei essa agenda aqui, vazia, que eu tenho de exemplo, e eu vou te explicar por quê. Qual que é o grande problema? Vamos supor que essa clínica odontológica, o seu cliente, o que for, vou dar um exemplo dessa clínica aqui de nutrição. Ela trabalha com agendamentos, a agenda dela na parte da manhã, vou dar um exemplo, ela trabalha de 8 até meio-dia. Então, a gente vai ter esses horários de manhã, 8, 9, 10 e 11. Então, na parte da manhã, a gente tem 4 horários disponíveis aqui para o cliente agendar. O que vai acontecer? Se você utilizar essa função aqui do MCP padrão, dessa forma aqui, vai funcionar perfeitamente nesse cenário, onde você vai ter um evento por hora. Então, o que eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou ter um agendamento 8, então vou colocar aqui, ó, 1, 2, só para você entender. Deixa eu mudar o nome aqui para teste, ó. Deixa eu colocar aqui. Você vai entender por que essa forma aqui ela não é melhor. Vou colocar aqui teste, só para você entender. Ela vai funcionar muito bem nesse cenário aqui. Então, eu vou colocar o teste, só falta mais um horário. Seguinte. E para teste. Tá. O que vai acontecer? A IA, ela identifica que o agendamento aqui na parte da manhã está fechado, não tem horário disponível aqui na parte da manhã, correto? Vou até dar um zoom aqui para você, mas acho que é assim melhor. Não tem horário disponível. Se, por exemplo, tiver um horário vago aqui, a nossa IA, ela vai conseguir performar muito bem. Ela vai identificar que somente existe um horário. Eu esqueci de falar, vamos supor que a consulta seja de 1 hora. Vou colocar 59 minutos, por que 59 minutos? Porque se colocar 60 minutos, dá conflito, porque ela não vai entender que tem um espaço de 60 minutos, porque não tem. Vai acabar em cima enquanto outra termina também. Então, nesse caso aqui, você utilizar esse Node MCP padrão ali conectado ao Google Agenda funciona muito bem, porque não tem muita lógica. O grande problema de você utilizar aquele nó de ligado ao MCP da sua agenda é quando a gente vai trabalhar, sabe com o quê? Com isso daqui, ó, com horários quebrados. Então, vamos dizer que a nossa essa consulta aqui comece 8h15, tá? Vou colocar aqui, na verdade, ó, 8h30. Qual que é o grande problema? Pode fazer o teste. Você vai ter que criar regra para a sua IA dizendo que ela precisa, para agendar um horário ser considerado disponível, ela tem que ter 1 hora antes desse horário, ou seja, não pode conflitar antes, e também tem que ter 1 hora disponível depois. Por que eu quero dizer 1 hora disponível? Minto, 1 hora antes não, mas não pode ter nenhum evento anterior coincidindo em cima de outro evento. Por exemplo, este horário aqui eu não tenho mais nenhum horário disponível. Você conseguiu entender? Ó, aqui eu acabei de fechar minha agenda. Mesmo eu tendo 4 horários livres, eu tendo possivelmente 4 horários pela manhã, mas como eu tive uma consulta que começou 8h30, ela vai terminar 9h30. Então, este horário aqui de 8 horas da manhã não está disponível. Por quê? Porque se a consulta dura 1 hora, esse horário vai terminar 8h30. Então, ele vai bater bem em cima aqui desse evento. Ó, vou até dar um zoom. Ele vai bater bem em cima desse evento. A mesma coisa é que o horário de 9h30 não está disponível. Por quê? Porque a consulta vai acabar coincidindo em cima de outra consulta. Então, este é o grande ponto. Quando você vai trabalhar com o nó do Google Agenda, você vai ter problemas na sua IA para identificar estes horários. Ela vai acabar te entregando horários livres, como esse daqui. Então, eu já fiz vários testes aqui, perdi horas testando e constatei que você vai ter que escrever um prompt muito grande e você não vai conseguir colocar isso dentro da sua IA principal. Por que você não vai conseguir colocar isso dentro da sua IA principal? Porque ela vai alucinar. Esse é o grande problema. Se a gente colocar muitas funções, um prompt muito grande ali, com muitas regras para IA, ela vai alucinar. Ela não vai fazer o que a gente está pedindo, mesmo você dizendo precisa ter um horário especificando as regras ali, eu testei de várias formas, ela vai continuar errando. E aí você corrige uma coisa no prompt, ela vai errar outra coisa. Então, qual que foi a melhor solução que eu encontrei? Neste caso, quando a gente vai ter horários quebrados, é melhor você terceirizar isso. O que eu fiz primeiramente? Eu fiz uma segunda IA, então ao invés de eu ligar
o meu nó MCP, o que eu fiz? Eu criei uma segunda IA, um agente da agenda, e eu fiz o quê? No meu primeiro teste, eu vinculei ele a todos os meus nodes aqui do Google Agenda. Então, tá vendo aqui? Ó, aqui é do Cal. Mas eu fiz o quê? Ao invés de eu criar um nó MCP como esse, eu criei um nó de agenda, um agente de IA, onde eu especifiquei somente as informações de como ele poderia fazer o agendamento. Então, esta minha IA principal aqui, ela não faria agendamentos. O que ela só faria? Ela só faria conversa com essa minha IA da agenda. Então, qual horário disponível para terça-feira? Então, ela aciona essa IA aqui e essa IA ia responder com os horários, porque essa IA ia ter acesso aos nodes da agenda, ali é toda a agenda, e ia fazer requisição. Grande problema, meu prompt ficava muito grande, então você tem que ter um prompt muito grande para você explicar todas as regrinhas ali. Eu tentei enxugar ao máximo, mas o prompt ficava muito grande e ainda assim não ficava 100% funcional. Muitas das vezes a IA estava errando. E qual que é o principal ponto? Como eu falei, você vai ter muito custo de prompt, de tokens, na verdade. Você vai ter um custo de tokens muito grande porque o seu prompt vai ficar muito grande. Então, qual que foi a melhor forma que eu encontrei? Eu descartei essa opção de utilizar nodes do Google Agenda e eu fiz uma integração com o Cal. O que seria o Cal? O Cal é esta ferramenta aqui, olha só. Cal.com, se eu não me engano. Ó, essa daqui mesmo, olha só. Qual que é o grande ponto dela? Eles têm os valores aqui, tá? Então, eu integro a função do Cal ao quê? Ele vai ser o intermediador entre a minha IA e o meu Google Agenda, meu calendário. Então, até inclusive, entrego agora para os clientes que fecham comigo implementação com agendamento, já uma conta no Cal. Por quê? Se a gente vir aqui em valor, olha só, a vantagem dele é o quê? Como eu falei, o plano self-host, que seria muito bom também, porque eu tenho tudo self-host aqui na minha estrutura, ele não permite integração via API, só webhook, ou seja, você só vai conseguir escutar quando acontecer um evento. Então, você não vai conseguir enviar eventos, como consultar a agenda, agendar e etc. Mas a vantagem é o quê? O plano free deles, tá? Isso aqui não é merchan, nem quem me dera fechar uma parceria com eles, mas o plano free deles, lado positivo, permite somente um usuário. Na verdade, nem é um lado positivo. O plano deles free permite vinculação com a API, então você consegue utilizar sem problemas. Ponto negativo, só permite um usuário, ou seja, se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma clínica onde vai ter múltiplos médicos, você vai ter um problema, porque você só vai permitir um usuário, então você vai ter que partir para um plano pago. Mas agora, se você vai utilizar um plano, aqui ó, tem até a versão com API, se você vai utilizar um plano somente um cliente, ou seja, somente um médico, por exemplo, o plano free vai servir muito bem. E o que eu fiz aqui? Qual que foi a melhor forma? Para eu não ter que deixar o meu prompt principal grande, porque a clínica tem várias funções. Então a clínica aqui, ó, deixa eu até mostrar o prompt para vocês aqui, ó, deixa eu abrir o VS Code, tá? Seguinte, eu tenho dois prompts, como eu falei, são duas IAs. Na verdade, tem mais IAs aqui nesse fluxo, mas eu só vou mostrar essas duas. Então, aqui eu tenho o prompt, e esse prompt só está explicando sobre atendimento. E aqui vem um grande ponto, olha só. Toda vez que eu falo para a IA como criar uma consulta, por exemplo, ela vai solicitar para o cliente o nome, ela vai... Aqui, ó, perdão, na verdade está aqui em cima, ó. Como agendar uma consulta. Ela pergunta o dia e ela vai fazer o quê, ó? Após ela colher o dia que o cliente deseja, ela vai acionar a tua agente agenda, enviando o dia e a disponibilidade da agenda e falando a disponibilidade da agenda, porque eu setei algumas funções ali nessa IA de agente agenda aqui, que quando chegasse ela teria que determinar fazer alguma função. Então, por exemplo, ó, agendar a consulta, verificar a agenda, atualizar a consulta e cancelar consulta. Então, este aqui ficou o prompt do meu agente da agenda. Eu consegui fazer um prompt muito menor do que um prompt que eu teria que fazer aqui no meu agente central. Olha só o tamanho desse prompt aqui, tá? Ficou gigante. Inclusive, eu vou deixar para vocês no final o template, juntamente com o prompt, mas só o template do nosso node ali do agente de agenda. Por quê? Dentro do meu treinamento, eu tenho treinamento, o Comando IA é um treinamento bem completo. Cara, eu entrego tudo desde infraestrutura e, diferentemente de outros cursos, o que eu também faço lá a gente tem um módulo de debriefing de agentes, que são o quê? Agentes que eu monto, que eu vendo, implementações que eu vendo, eu faço aulas com meus alunos e eu mostro ao vivo todo o agente ali, mostrando todos os nodes, mostrando o prompt e destrinchando linha por linha do prompt do que eu fiz ali. E no final também eu entrego o template. Então, para os meus alunos eu disponibilizo essa call de debriefing explicando como eu fiz. Então, eu entrego isso, diferentemente de outros treinamentos. Eu gosto de ter essa interação e ser ao vivo. E também eu deixo disponibilizado o template. Mas no caso aqui para vocês eu vou deixar, pode ficar tranquilo que eu vou deixar para você esse do call ali, para você não ter problema com os agendamentos, não ter que fazer integração com a API, etc. Mas voltando aqui, tá? Qual que foi o grande ponto aqui?
Então, este meu node aqui, da minha agente, do agente de agendamento, ficou pequeno, porque aqui eu só expliquei como ela deveria fazer. E aqui vem um grande ponto, tá? Vamos lá. O que eu tive que fazer aqui para contornar algumas coisas? Quando eu vou trabalhar com disponibilidade da agenda, esse daqui que é o template que eu vou deixar para vocês, tá? Então já vai estar com todos os nodes, vocês vão precisar fazer só o quê? Somente mudar a chave API de vocês, ó. Aqui tá a chave API, eu vou desativar essa chave API assim que terminar de gravar este vídeo aqui, então nem adianta você tentar utilizar, mas a única coisa que você vai fazer é, você vai ter que mexer no seu token, então você vai gerar uma nova chave de token lá dentro do Cal, é bem fácil, em configurações da sua conta, bem simples dele. E você vai ter que também mexer na duração. Eu coloquei a duração aqui de 59 minutos. Para quê? Porque se eu colocar outro tipo de 60 minutos, aqui em minutos, tá? Ela vai me retornar, ela não vai me liberar espaços na agenda. Como assim? Por exemplo, aqui eu vou ter um espaço, olha só, aqui poderia ter um agendamento. De 9 até as 10 eu posso fazer um agendamento. Só que se eu colocar na requisição 60 ali minutos, ela não vai me entregar esse horário, porque ela reconhece que não tem 60 minutos aqui, porque por conta do horário das consultas terminando. Agora, se eu colocar 59 minutos, ela me entrega esse horário aqui. Então, a vantagem de eu utilizar 59 minutos é por isso, tá? Então, por isso que eu não usei 60 minutos. Não é que eu não sei contar, mas é porque senão ela não vai me entregar horários aqui bem fechadinhos como esse, intervalos na agenda, tá? E voltando aqui, o que eu fiz aqui? Eu vou ter estas tools aqui. Disponibilidade da agenda, agendar consultas, buscar consulta, reagendar consulta e cancelar consulta. Por que eu utilizei buscar consulta? Tem um grande ponto. Quando a gente vai trabalhar aqui com a disponibilidade na agenda, como é que a gente faz a requisição? Eu já deixei para IA setado aqui, tá? Inclusive, todo o formato, olha só, precisa ser no formato UTC, beleza? Aqui na documentação deles aqui, ó, se você for vir na documentação, eles estão falando aqui sobre a questão dos formatos, tá? Cadê, ó? Deixa eu ver Create Booking aqui, ó. Create Booking vai ter sobre o formato. Deixa eu só achar aqui, ó. Localização. Tem muitas informações também, tá? Na documentação deles aqui. E você não vai precisar utilizar outras. Todas, tá? Achei aqui, ó. Ó, precisa ser no formato UTC. E aqui eles vão falar sobre isso também, tá? Mas precisa ser no formato UTC. Então, eu já deixei setado para minha IA que ela precisa enviar os horários no formato UTC. Isso aqui tá funcional. A mesma coisa para o End aqui. Expliquei que tem que ser no formato UTC. E aqui qual que é o grande ponto? Para verificar a disponibilidade da agenda, eu vou fazer uma chamada GET, obviamente, porque eu vou buscar uma informação. E aqui tem o tipo do meu evento, que é o ID da sua agenda, tá? Outra coisa, você vai precisar mudar isso daqui também, tá? Que aqui é o ID da sua agenda. Então, você vai ter que fazer o quê? Lá na hora da criação do evento... na conta dele não tá logada nessa conta aqui. Essa aqui é um Chrome que eu só uso para aula. Então, você vai ter que trocar o ID da sua... Você vai ter que trocar duas informações. O ID do seu agendamento e também a sua API, tá? A sua chave API. Então, você vai ter que mudar essas duas informações aqui. Então, aqui é uma requisição para ela fazer busca na agenda. Então, aqui eu vou dar o start e o end. Então, quando a IA vai querer buscar o dia, então ela vai dar o dia aqui. Segundo ponto, a gente vai ter aqui a função de agendar consultas. Então, aqui é um post, porque é para enviar um evento lá para o Cal. Mesma coisa aqui. Então, aqui só que tem uma diferença. Aqui, ela vai ter que enviar o formato em JSON, tá? Então, aqui, ó, eu já deixei setado, envie no formato de JSON da seguinte forma. Então, tem uma chatice, uma peculiaridade bem complicadinha com o Cal, que alguns formatos vai ser em JSON, alguns outros vão ter que fazer em carry. Então, são um pouco chatinho. Então, precisa ser nesse formato JSON, tá? Com o ID do evento, data e hora da consulta no formato ISO 8601 em UTC, então deixei especificado para ela o start, o nome do paciente, o time zone eu já deixei setado para ela não preencher, tá? E o e-mail do paciente, deixei aqui setado. Então, a IA, ela vai preencher para mim a data e hora da consulta no formato UTC, vai colocar também o nome do paciente, vai enviar lá para o Cal o nome do paciente e também o e-mail do paciente. Qual que é a vantagem de utilizar o Cal? É porque eu não vou ter que fazer toda a questão de processamento de lógica, ou seja, a minha lógica de agendamento. Para ter um horário disponível, precisa ter tais condições, não sei o que. Então, eu vou economizar processamento da minha IA, porque a minha IA ela não vai precisar pensar se o horário está disponível. Dessa forma, eu vou economizar tokens e vou deixar a minha IA muito mais rápida. Então, eu vou ter uma IA mais barata e mais rápida. Eu terceirizei esses horários. E qual que é a vantagem? Quando eu vou dar um get nessa função aqui de disponibilizar a agenda, automaticamente o Cal ele só vai retornar para a IA os horários disponíveis. Essa é a vantagem. Ele só vai retornar para a IA os horários que já estão disponíveis. Então, a IA não precisa pensar. Dessa forma, você consegue facilitar muito essa integração, porque a IA não vai precisar pensar, você não vai ter que escrever lógica ali de como ter um horário disponível para considerar horário disponível, etc. Entendeu? Então, como eu falei, vou mostrar essa ENO aqui, requisição de disponibilidade da agenda, que é para você buscar disponibilidade da agenda, para agendar uma consulta, e aqui é para você buscar uma consulta. Por quê? Tive que criar esse nozinho aqui.
Para você reagendar uma consulta e cancelar uma consulta, não é só simplesmente você enviar o e-mail do paciente. Você, para cancelar uma consulta, você precisa ter o seguinte, ó, na URL vai ser essa requisição aqui, bookings, e aqui você precisa enviar o IUD do evento, ou seja, toda vez que você cria um evento lá, um agendamento dentro do CAL, ele vai gerar esse IUD aqui, IUD, esse código único de cada evento. Então você precisa enviar esse código do evento. Só que qual que é o grande ponto? A IA, ela não vai saber como que eu vou enviar para reagendar uma consulta ou cancelar uma consulta. Segue a mesma lógica, olha aqui, eu preciso na URL encaminhar o IUD do evento. Como que eu vou encaminhar o IUD do evento se eu não tenho? Eu só tenho o e-mail do paciente. Então, por isso que a gente utiliza esta tool aqui de buscar consulta. Por quê? Nesta tool aqui, ó, tá vendo? Ó, convidado o e-mail do paciente. A IA, ela vai enviar o e-mail do paciente para essa tool. Nessa tool aqui, ela vai fazer a requisição enviando o e-mail do paciente. E aqui vai retornar para mim todas as informações da consulta, principalmente o que a gente precisa, que é o IUD da consulta. Então, ela vai dar um get nessa tool aqui, buscando o ID, inserindo o e-mail do paciente e vai retornar várias informações, mas principalmente o IUD do paciente. E aí, com o IUD do paciente, sim, que ela vai fazer um reagendamento de consulta e um cancelamento de consulta. Então, aqui dentro do prompt, ó, deixa eu voltar aqui para o VS Code para vocês. Olha o que eu fiz. Como consultar a agenda? Na verdade, não. Como reagendar uma consulta? Para reagendar a consulta, você deverá fazer da seguinte forma. 1. Acione a tool buscar consultas. Pegue o ID do evento. 2. Em seguida, acione a tool reagendar a consulta. Então, para ela reagendar uma consulta e cancelar a consulta, é a mesma coisa, tá? Lógica. A única diferença é que aqui ela vai acionar uma outra tool. Mas, para reagendar uma consulta e cancelar uma consulta, primeiramente ela precisa acionar a tool buscar consulta para ela enviar o e-mail e receber o IUD da consulta. E aí, com o ID da consulta, ela vai ou reagendar a consulta ou cancelar a consulta, tá? Então, por isso que eu expliquei aqui no prompt como ela deve agendar uma consulta. Então, dessa forma aqui, eu tenho um agente que faz agendamento. Muito mais barato do que você utilizar tokens. Olha, eu estava fazendo alguns testes aqui utilizando aquela forma do Google Agenda para vocês, e eu estava chegando a gastar ali às vezes 7.000 tokens por requisição. É muito tokens, a IA fica muito lenta, porque ela vai ter que processar muito, ela acaba alucinando, e você vai ter um gasto muito grande, desnecessário. Então, é vantajoso você terceirizar toda essa lógica de requisição de consulta, tá? Então, eu utilizei o CAL, aqui tem a documentação deles aqui, tá? Então, qual que é o ponto aqui que eu vou falar para você? Caso você trabalhe com mais incrementações aí, tenha mais convidados, usuários, seguinte, aqui em Bookings você vai ter todos os nodes aqui, menos um. O único node que não vai estar aqui nessa seção de Bookings, tá? Então você vem aqui, ó, AP1, V2, referência. Aqui em Bookings você vai ter todos os nodes, menos esse node aqui, ó, menos esse daqui, ó. Menos o disponibilidade de agenda, tá? Esse node de disponibilidade da agenda, caso você queira ver a documentação dele para introduzir mais coisas, mexer nele, você vai encontrar ele aqui embaixo na seção de slots, ó. Não me pergunte por quê, mas ele fica aqui, um slots, ó. Bem aqui, tá vendo, ó? Ele vai buscar todos os horários disponíveis. Então, essa função aqui vai retornar os horários disponíveis. Tirando essa daqui, todas as outras de criar consulta, reagendar e cancelar consulta e buscar evento também estão aqui nessa seção de bookings, tá? Então, dessa forma eu consegui fazer uma requisição. Então, eu tenho a IA principal, onde eu setei para ela que toda vez que ela precisar agendar uma consulta, ela vai acionar essa tool agente agenda e vai enviar, por exemplo, um padrão. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Ó, agente agenda, olha só, vou até mostrar para vocês aqui. Tipo de operação. Informe qual tipo de operação deseja. Verificar a agenda, agendar consulta, atualizar consulta e cancelar consulta. Então, lá dentro do meu prompt, do agente da agenda, eu já também coloquei os tipos de operações aqui. Então, ele vai receber um tipo de operação e ele já vai saber como proceder. Então, eu coloquei dessa forma aqui, por quê? Porque senão a IA vai alucinar se eu deixar somente uma mensagem. Se eu setar somente uma mensagem aqui, a IA acaba alucinando. Então, dessa forma, eu consigo deixar ela mais setada. E a mesma coisa aqui, ó, envia as informações, como data, horário, nome, sobrenome do paciente e envia o e-mail correto. Por que eu botei e-mail correto? Porque tinha hora que ela estava enviando o e-mail incorreto. Aqui eu tenho... Aqui, na verdade, eu não alterei, mas aqui é simplesmente o Session ID do telefone do paciente. Por que eu coloquei um Session ID com o telefone do paciente? Porque neste caso aqui, eu tenho outros agentes dentro de fluxo. Eu nunca vi na implementação somente com um agente, porque não dá. Ele alucina, tá? Então, eu sempre vendo com mais fluxo, mais agentes que vão fazer determinadas funções. Mas, normalmente, eu não utilizo um node de memória. Mas por que nesse caso eu utilizei o node de memória? Por quê? Nesse caso aqui, quando ela for reagendar uma consulta ou cancelar uma consulta, ela vai precisar
primeiramente, buscar o IUD do evento, lembra? Ela precisa pegar o e-mail que ela vai receber, buscar aqui e receber o IUD do evento. E onde ela vai armazenar o IUD do evento? Ela precisa armazenar esse IUD para ela poder acionar uma das duas tools, dependendo da função, se reagendar ou cancelar. Então, por causa disso, eu coloquei uma Simple Memory. Coloquei uma Simple Memory mesmo, não coloquei do Postgres nem nada, porque não tem porquê. A única função dessa memória é ela conseguir armazenar as informações, por exemplo, nesses casos aqui, onde ela vai receber IUD para ela cancelar o evento. Então, é uma Simple Memory mesmo, só para ela conseguir armazenar essa informação na hora de executar essas operações. Eu coloquei a ToolThink aqui, mas acabei que eu não utilizei, tá? Eu não utilizo. Evito utilizar mais em casos onde eu recebo muita requisição. Também testei acionar a ToolThink quando eu estava trabalhando com o Node do Google Agenda aqui. Vinha um pouco melhor, só que ainda assim, às vezes, ela errava. Então, essa forma aqui foi a melhor, entendeu? Então, eu vou deixar para você aí na descrição este template aqui, tá? Com todos os nodes, só vai precisar alterar o que eu falei ali, 70 que você precisa alterar, que é basicamente o seu ID do evento e também a autorização, o seu token de autorização da API, tá? Vou deixar esse template aqui pronto para vocês, bem prático, aí na mão para vocês. E novamente, se você quiser aprender um pouco mais sobre automação, sobre agente com IA, você precisa entrar no meu treinamento, porque lá eu tenho Cloud Debriefing, eu mostro como você tem que montar a sua estrutura. Então lá tem módulos de dev, onde a gente vai mexer da VPS, firewall da VPS, vamos criar stacks, vamos utilizar Portainer, criar stacks do N8N, trabalhar com completo, tá? É algo realmente mais profissional para você conseguir escalar no mercado. Não é só ensinar a utilizar o N8N instalando com qualquer coisinha aí. Eu ensino a instalar do modo desenvolvedor no código totalmente gravado. E também tem esse módulo de Cloud Debriefing, onde eu faço debriefing com meus alunos de agentes que eu montei, mostro linha por linha de que eu montei o prompt, como eu acionei as tools, etc. E também entrego os templates para os alunos. Então, para vocês, esse template vai estar aqui na descrição, é só você clicar aí. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui ou sobre algum outro conteúdo, é só você deixar aqui nos comentários. Não se esqueça também de curtir esse vídeo se você gostou, tá? Também se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais. É isso, eu espero que você tenha curtido e até o próximo vídeo. Valeu!